Ante a verdadeira campanha midiática de que a democracia está hoje ameaçada no Brasil, eu fico refletindo, né? Por que de repente esse amor desses grandes grupos de mídia pela democracia? Esse amor repentino pela democracia, esses mesmos grupos que sustentaram e mantiveram por tanto tempo a ditadura militar no Brasil e manipulou e tentou retardar exatamente o retorno da democracia na década de 1980. Coincidentemente, na edição do domingo em que a Folha de São Paulo declara que deu início a essa campanha em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, na mesma edição há um artigo de um ex-deputado que foi influente durante a campanha das diretas já na década de 1980, 1984 e tal. Há um artigo de Domingos Leonelli, que é daqui da Bahia, que eu conheço bem. Conheço bem porque ele coordenou a campanha do candidato a prefeito em Salvador, em 1988, Virgil Dado Sena, do PSDB. O PSDB aqui na Bahia era dirigido por ele, é partido de esquerda, né? Que fez uma frente ampla de esquerda, né? E eu fiz parte dessa frente ampla de esquerda e foi por essa frente ampla de esquerda que saí candidato a vereador. Eu lembro que durante o processo de apuração, porque a apuração dos votos era feita manualmente, o meu nome vinha ganhando uma boa colocação entre aqueles possíveis vereadores a ser eleitos. Eu me lembro que no último dia eu recebi um telefonema de Leonelli, que ele me dizia: olha, Fernando, o PCdoB está roubando seus votos lá dentro do SERPRO. SERPRO é o Serviço de Processamento de Dados, que transformava a apuração manual, né, em digital. Durante muito tempo foi assim. E Leonelli ligou para mim dizendo isso: olha, vá correndo lá ao SERPRO, porque tem uma pessoa do PCdoB dentro do SERPRO, né, não sei se funcionário do SERPRO, que está transferindo seu voto para o quarto colocado da nossa coligação, que é o Daniel Almeida. O resultado é que, claro, nós fomos, mas não conseguimos entrar. O SERPRO é um serviço que, para você adentrar a sede do SERPRO, tem todo um protocolo. Nós, da favela, sem um advogado, sem nada, não sei se fui com um advogado, Dr. César Crisóstomo, não conseguimos entrar. O fato é que, quando saiu o resultado final, eu fiquei como suplente, primeiro suplente da coligação. Daniel Almeida foi eleito vereador e daí ele fez a carreira dele, hoje é deputado federal, líder do PCdoB, etc. É isso democracia? É isso democracia? O criador da ideia do Estado tripartite, que está no espírito das leis, né, o Montesquieu, ele estabelece alguns princípios básicos para que o Estado seja democrático, né, e republicano. Primeiro, o entendimento de que o Estado é público, pertence ao povo, né, coisa que nunca aconteceu no Brasil, porque a maioria do povo era escrava no Brasil durante 400 anos, né? Entramos num regime de salário livre, de relações trabalhistas livres, né? Mas grande parte dessa população descendente de escravo continua no esgoto social, sem participação alguma, né? Analfabeta, etc., né? São esses os pares sociais, que muitas vezes compõem o lumpen proletariado. São eles que formam, dentro dessas comunidades onde o Estado não chega, né? não alcança, os braços do Leviatã não chega, né? Eles constituem uma espécie de Estado paralelo, né? Muitas vezes, né? E sobrevive por sua própria conta. E o Estado sabe disso e se abstém de suas responsabilidades. Então ele dizia o seguinte: para que haja realmente república e democracia, é preciso assegurar as regras do jogo de participação eleitoral.
né? Quais são as regras? Ora, quem cria as regras? Quem é que cria as regras? Né? Quem cria as regras são aqueles que têm condições de criá-las. Isso é uma obviedade. Não? Então, os mesmos grupos de mando que desde a era colonial, desde o tempo colonial, estão no poder, né? Eles permanecem. Há um contínuo de permanência deles no poder. Né? Então, não é preciso assegurar somente o voto, mas as regras do voto, né? Como é que e também as regras de apuração do resultado do voto. Senão, o resultado ele é manipulado, como tem sido, como historicamente sempre foi manipulado no Brasil, historicamente. Então, por essa defesa da democracia repentina, nós temos que dizer por que esse arroubo, né? Por que esse arroubo? O que significa democracia? Né? A sondagem Latino Barômetro diz que, para a maioria da população latino-americana, democracia é a liberdade de você exercer seus direitos civis e seus direitos individuais. Né? Criou-se uma noção hoje no Brasil que esses direitos estão ameaçados pelo chefe do Poder Executivo. Aliás, desde que ele foi eleito, há uma má vontade em aceitar o resultado da eleição, ou seja, ele que é antidemocrático, com os grupos que dominaram o Estado brasileiro nessa fase democrática, a partir de 1988, e com a eleição de Fernando Collor de lá para cá, né, faziam parte de uma determinada estrutura de elite política no Brasil, dita progressista, né, que tem, digamos, que sofreu as consequências da ditadura militar, né, boa parte deles, né, eles se apropriaram do Estado e acham que o Estado pertence somente a eles. Ou seja, o Estado brasileiro só é legítimo se é a esquerda que está no poder. Se um outro cidadão, não sendo de esquerda, disputa pelas regras do jogo a eleição e ganha a eleição, então essa eleição ela é legítima. Quer dizer, ele não pode governar. Quer dizer, o único projeto válido para o Brasil, né, é o projeto, digamos assim, cucaracha, né, é o socialismo bolivariano. Espera aí, então isso não é democracia, se você não aceita o resultado. Assim como, digamos, um exemplo pessoal na minha unidade, não é isso? Não diz, porque Bolsonaro está cortando, está intervindo na universidade. Se criou a regra de consulta eleitoral para eleger dirigentes da universidade. Então existe lá toda uma regra que é criada pelo próprio conselho, pelas próprias instâncias da universidade pública, né? Das 2 vezes que disputei, né, os grupos de mando rasgaram as regras, simplesmente desconheceram. Eles todos são democratas, né? Na primeira, em 2013, né, eu obtive 40% dos votos válidos. A candidata da situação teve 60% dos votos válidos. Pelas regras estabelecidas, né, o órgão da faculdade teria que enviar para o reitor da universidade, na época era reitora, uma lista tríplice com os 3 nomes mais votados. Houve só 2 nomes, né? O da candidata da situação, uma recém-ingressa na faculdade, ainda em estágio probatório, enquanto eu já tinha, 2013 eu já tinha 11 anos de unidade. Ela, estágio probatório, mas o grupo de mando disse, não, é ela, essa é a vez dela, vamos cá se fala, né? Na hora de formar a lista para mandar para lá, para o reitor escolher, simplesmente abduziram o meu nome. E é interessante ver o argumento apresentado, isso está escrito, parecer de um professor de comunicação e política, professor Wilson Gomes, que pinta de democrata, né? É ouvido para falar sobre a ameaça fascista de Bolsonaro. É interessante ver a peça que ele escreve, o parecer encomendado pelo grupo de mando do qual ele faz parte, né? Para, digamos assim, justificar a abdução do meu nome na lista tríplice a ser enviada para o reitor. Quer dizer, temendo que, enviada essa lista tríplice, né, eu estava ainda em condições de concorrência. Quer dizer, é uma hipocrisia absoluta desses setores que falam de que a regra do jogo só é democracia se eles sempre vencem, se eles sempre ganham. Do contrário, não é democracia.
Então não estou aqui querendo dizer que as posições, digamos assim, políticas ou até mesmo ideológicas do presidente eleito, né, são posições que eu defenda. Pelo contrário, toda a minha trajetória demonstra exatamente o contrário. Ocorre o seguinte: no jogo democrático, quem obtém a maioria dos votos é que leva. Eu até questiono isto, né? Eu até questiono isso. A democracia é o regime da contrariedade, a democracia é o regime do dissenso, a democracia é o regime do xingamento. Só é democracia se permite isto. A liberdade de expressão não está ameaçada, a democracia não está ameaçada, né, se um poder contraria o outro, um poder questiona o outro, e o poder soberano, que é o povo, né, atento, também questiona, também contraria, também pede a cabeça do ministro do Supremo, pede a cabeça do presidente do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados, ou do próprio presidente da República. A cada 4 anos nós somos chamados para escolher. Se o cara não está fazendo um bom trabalho, esse soberano, que é o povo, certamente vai dar um chute na bunda dele.